Você sabia que fugir é uma estratégia fundamental na vida cristã? E que a Bíblia fala muito a respeito disso? Então eu queria meditar com você hoje nos versículos que nós aprendemos, nós podemos realmente conhecer, que vão ajudar tanto a minha vida como a sua a fugir dessas coisas que tanto pode trazer prejuízo à nossa própria vida. O primeiro texto que eu queria estar lembrando com você é o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, na verdade, o que a Bíblia fala para a gente? Que a gente tem que fugir de certos lugares. Na verdade, quando você pensa aí com relação à questão de andar com o pecador, de sentar com o próprio pecador, e numa situação já complicada, porque escarnecer é uma conversa profundamente corrompida, e eu devo fugir dessas questões, né? Nem andar, nem se deter, né? E nem sentar, né, num convívio onde as pessoas estão ali compartilhando coisas que não edificam a Deus e que de uma certa maneira até são coisas vergonhosas. Então a gente tem que fugir dessa situação, com muito cuidado, evitar esses lugares, porque isso só tem que trazer prejuízo para a nossa própria vida. Em segundo lugar também, é interessante que o livro de Provérbios diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não andar com o homem colérico. Ele está dizendo que a gente pode aprender com o próprio comportamento. Em outras palavras, entrar em confusão, né? Se você está anda com alguém, né, que o sujeito é estourado, né, é pavio curto, e você percebe que o trânsito está arrumando confusão, de uma hora para outra isso pode espirrar na sua própria vida. Então a gente deve evitar essas situações todas, né, e não andar com pessoas que não se controlam, né, que sempre estão tendo a oportunidade de fazer algo fora do padrão de Deus, e a gente está junto, a gente participa, e mais ainda, no contexto que ele coloca, a gente pode começar a também copiar esse próprio comportamento, que vai ser um escândalo, e realmente é um vexame para aquele que quer dizer que é cristão. Outra coisa que é interessante também, que a Bíblia fala para a gente deve fugir, lá em Provérbios 23, 20 a 21, diz assim: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então é interessante você pensar um pouco nisso, né? A Bíblia não condena você comer, mas a Bíblia fala que glutonaria é pecado. A Bíblia não condena você beber, mas a Bíblia fala que embriaguez é pecado. Segundo o próprio apóstolo Paulo, é obra da carne. Então, aonde esse tipo de comportamento está sendo promovido, a gente deve fugir. A gente não deve participar disso. Em primeiro lugar, nem se embebedar, nem ir para o caminho da glutonaria, nem estar no meio dessas pessoas. Porque nós somos, de uma certa maneira, dizendo que somos juntos, né, participando. Então é uma maneira também da gente preservar a nossa própria vida, preservar a nossa saúde, se nós caminharmos também com relação à questão da própria glutonaria, e preservar o nosso testemunho diante do Senhor. Então, são 3 lugares, né, que a gente deve fugir. Andar com pecadores, deter no caminho deles, roda de coisas que não são positivas, né? Andar com pessoas que são violentas, que criam confusão, que criam conflito, e estar no meio de pessoas que não têm controle, nem no comer e nem no beber. Tudo isso, segundo o conceito bíblico, a gente deve afastar de uma maneira muito grande da nossa própria vida. Em segundo lugar, também, é interessante o que ele fala que a gente deve fugir do homem insensato. Ele vai dizer assim: olha, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Sai de perto de pessoa, não vai acrescentar nada para você. Viver perto de uma pessoa insensata é viver na pobreza, né? Nada você vai aproveitar, nada você vai poder crescer perto dessa própria pessoa. Então ele fala que a gente deve procurar pessoas sábias, né? Pessoas que você pode aprender, que você pode crescer, que pode acrescentar alguma coisa na sua própria vida, até porque o insensato nem acrescenta nada na sua vida e nem permite que você acrescente alguma coisa na vida dele. Ele vai continuar o seu caminho de insensatez. Então, o provérbio fala assim: olha, foge desse tipo de companhia, tá certo? Procure gente que faça você crescer, que faça você se desenvolver, que possa ser bênção na sua própria vida, e também pessoas que você possa abençoar na sua própria existência. Então esse é outro fator interessante que o autor de Provérbios também vai colocar diante de nós. Mas é interessante quando você começa a olhar essa questão do fugir, porque o apóstolo Paulo fala que a gente tem que fugir de alguns irmãos da igreja, né? Ele diz assim,
lá no versículo 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Queria estar lendo com você o que Paulo fala para a gente a respeito desses irmãos da igreja. Ele diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui vem um fato interessante. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. O que Paulo está dizendo é que essas pessoas estão dentro da igreja. Pessoas que desobedecem a Deus, pessoas que gostam de se achar melhor que o outro, pessoas que perderam a afeição. Então ele diz, olha, você foge dessas pessoas que, tendo esse comportamento, colocam uma forma de piedade. Então, fica distante dessas pessoas. Então a gente tem que olhar, tem muito essa questão do discernimento, né? Da pessoa que fala mal de todo mundo, fica longe dela, né? Na verdade, nada que ela falar você vai aproveitar na sua própria vida, vai trazer edificação para você. Então nós temos que olhar muito bem quem está ao nosso redor. Se você pode, no máximo, confrontar essa pessoa, ela não vai gostar e talvez você não tenha mais que estar junto, né? Mas com certeza, ficar nesses meios, né, e conviver com pessoas que não têm compromisso com Deus, na verdade, a gente deve evitar e procurar realmente a comunhão com os santos, com aqueles que estão envolvidos com a questão da vida com Deus. Mas a Bíblia também fala da gente fugir de paixão, né, de desejo, de cobiça que toma conta do nosso coração. E Paulo vai dizer assim, ó, foge das paixões da mocidade. E, num certo aspecto, 3 coisas são perigosas com relação a você fala do desejo. Em primeiro lugar, do prazer, né? Quando o prazer te domina e você fica escravo dele, aí você não tem limite, aí você pensa nele o tempo todo e ele acaba dominando a sua própria vida. Ele fala assim, olha, se liberta disso, porque isso é um prejuízo para a sua vida cristã. Em segundo lugar, do poder, né? Da luta por conquistar, por controlar, por brilhar, né, que é uma busca muito grande das pessoas. São coisas que, com certeza, quando isso toma conta do seu coração, vai trazer um prejuízo enorme também à sua própria vida. A gente tem que fugir desse desejo, de poder, de brilhar, de estar aí sempre aparecendo para os outros, né, que é realmente um sentimento totalmente errado, segundo o apóstolo Paulo. E a possessão, né, a busca do dinheiro, das coisas, né, que até os próprios, quando Paulo faz esse alerta dos homens que querem ficar ricos, o contexto que ele fala ali de algumas pessoas que entenderam que a fé era caminho para conquistar benefício financeiro e material para a sua própria vida. Então ele está dizendo, olha, foge desse tipo de postura, porque isso só traz prejuízo para a sua própria vida. E diria para você que a última coisa que é importante também a gente notar, nós temos que fugir de algumas posturas, né? Em primeiro lugar, a postura da soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, toda hora que você se achar o máximo, que você achar que é todo poderoso, que você é mais sábio, você não vai depender de Deus, você não vai orar, você não vai buscar a palavra dele, e com certeza o buraco para você cair vai ser muito grande. Então, qualquer postura de soberba que tenha a sua vida, mesmo naquilo que Deus te deu o dom, que você faz bem feito, que faz com excelência, o nosso coração tem que ser de gratidão a Deus, né, por tudo que Ele tem dado a nós, porque ao momento que você se achar realmente alguma coisa, você não vai ser mais útil a Deus, e você vai estar realmente trazendo uma situação de pecar contra Ele, e em vez de ser uma bênção, vai ser um obstáculo dentro do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então, é uma postura que você tem que fugir sempre na sua própria existência. Em segundo lugar, o coração endurecido. Eu diria 2 coisas que a gente pode colocar coração endurecido. Em primeiro lugar, o coração endurecido que não perdoa, né? A Bíblia diz também que o coração endurecido que não submete, né? que não escuta a palavra de Deus, né? Então diz assim, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado sem que haja cura. Então tem que fugir disso. Escutar, ouvir, refletir, entendeu? Perdoar e não deixar que a dureza tome conta do seu próprio coração, porque realmente é uma postura que vai trazer grande dificuldade e vai levar você a pecar muito diante do Senhor. Então, fugir também dessa postura do coração endurecido. E por último, fugir da hipocrisia e da mentira.
né? Porque algo que Deus não suporta, alguém que quer realmente enganá-lo, né? Tem uma vida que não é verdade, tem uma postura que não é verdade. Então são coisas que nos afastam do Senhor e que, sem dúvida alguma, é uma postura que só vai nos levar para longe do Senhor. A Bíblia chama lá os hipócritas, Jesus chama os hipócritas de raça de víboras. Ele fala que é um engano totalmente sem sentido, porque Deus sabe como está o nosso coração. Então tudo aquilo que é hipocrisia e mentira, eu tenho que afastar da minha vida. Por isso que você possa fugir. Fugindo dessas coisas, se aproximando de Deus e tendo uma vida cada vez mais de acordo com a vontade dEle.